temos tempo para falar disso, mas dizer que o Fernando Pacheco, para muitos, não é considerado como o pai da sociedade civil, não é? Sobretudo por fazer parte da gênese do surgimento da sociedade civil desde os anos 90 e começo de 80. Então, teve um papel fundamental, não é, naquilo que é hoje o exercício da cidadania e da democracia, sobretudo a nível das ONGs. Mas, para nós, como Munga, Fernando Pacheco, para nós, nós estamos na condição de netos, nós somos netos. Então, isso é uma história longa, não é? Depois também levaria um tempinho para a gente falar sobre isso. Bom, mas para hoje, o tema, conforme já foi anunciado aqui pela minha colega, e também foi amplamente divulgado a nível da nossa página do Facebook e outros meios de comunicação. Então, hoje vamos falar sobre os caminhos tortuosos que inviabilizam a implementação das autarquias em Angola. Então, sem mais delongas, eu vou passar agora a palavra ao Fernando Pacheco para, durante um período de aproximadamente 30 a 35 minutos, poder fazer a apresentação do tema e, depois disso, vamos partir para o espaço de debate, que pode nos levar até aproximadamente 18 horas. Também queria só deixar aqui uma nota. Hoje, 22 de julho, estamos a fechar com este debate mais um ciclo, não é, do Quintas de Debate. Não estamos a fechar o Quintas de Debate, como sabem, nós trabalhamos com programas, e os programas às vezes são financiados e têm também o seu tempo. Então, este é o último Quintas de Debate nesta edição e vamos depois ressurgir, não é, com mais espaços como este. Então, muito obrigado pela atenção e passo a palavra para o engenheiro Pacheco. Obrigado. Tens o teu aí? Sim. Posso? Sim, obrigado. Deixa eu aumentar o volume. Não sei se está bem. Agora? Está bem agora? Acho que agora liga. Tem que ligar. Liga aí. Está ligado? Posso falar? Agora sim. Bom, se calhar tenho que falar de lado. Vamos lá ver se... Eu costumo dizer que a tecnologia não quer nada comigo. Não sei se eu estou a ser sincero. E muitas vezes criticar o facto de, no nosso país, às vezes se dá mais importante à tecnologia do que às pessoas. Então, a tecnologia, por vezes, explica nessas partidas. Não deixa. Sim. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a todos os presentes, quer aqueles que estão aqui na sala, quer eventuais que possam estar através da página do Facebook da OMUNGA e creio também do movimento Munga São Engenheiro. E depois agradecer o convite que me foi feito. É com muito prazer que eu estou pela segunda vez no Quintas de Debates, estive aqui
há 10 ou 12 anos, já não me lembro bem, foi já há tempo, e de facto, sinto-me orgulhoso de estar a contribuir para uma atividade feita pela Omunga. O João Malavindeiro disse que eu era um pai. Eu sou considerado pai da sociedade civil, isso é uma responsabilidade muito grande que eu não quero aceitar. Mas gostaria de dizer que na altura em que eu era diretor da ADRA, nós tínhamos um projeto no município de Caimbranco que se chamava Ocutiuca, e desse projeto, de certo modo, nasceu uma organização não governamental, uma ONG chamada Ocutiuca, e posteriormente da Ocutiuca saiu ao Omunga. Por isso eu também estou ligado, digamos assim, por este passado a esta organização Omunga, que tem vindo a contribuir bastante para o crescimento da sociedade civil, quer em Benguela, quer em Angola. Entrando para o tema que nos traz aqui, eu gostaria de referir que vou falar de 5 anos. Em primeiro lugar, vou falar dos antecedentes relativos ao tema das autarquias. Depois vou falar da urgência que deve existir na sua institucionalização. Em terceiro lugar, ser algumas considerações sobre vantagens e desvantagens, prós, contras da institucionalização das autarquias. Em quarto lugar, vou falar de alguns aspectos a ter em conta nessa institucionalização e, finalmente, falar daquilo que eu penso que podem ser algumas das tarefas que as organizações da sociedade civil devem empreender para contribuírem para o aparecimento e crescimento das autarquias no nosso país. Então, dando atrás a nos conquistamos, quando a Vindeiro diz que é 18 horas, eu tenho medo que se ficarmos até 18 horas eu vou perder o avião para o ano. Depois vou bater que me levar a Ruanda ainda esta noite, porque amanhã tenho compromissos em Ruanda. Então, em 2002, 2003, tínhamos acabado de sair da guerra civil. O governo angolano decidiu dar alguns passos para a concretização daquilo que se chamou Plano Estratégico de Desconcentração e Descentralização. Angola tem um histórico de país super concentrado que continua até hoje. Mais de 90% da receita fiscal do nosso país, mais de 90% e mais de 50% das empresas estão concentradas em Ruanda. E isso é um problema muito sério para o desenvolvimento harmonioso de Angola. Esse plano estratégico previa que o poder local, já previsto na Constituição naquela altura, deveria ser
considerado com 3 componentes: as autarquias, as instituições do poder tradicional e as organizações dos cidadãos, que era uma forma, digamos, de dizer organizações da sociedade civil. Havia ainda um certo preconceito em relação à sociedade civil e, em vez de dizer claramente organizações da sociedade civil, disse organizações dos cidadãos. Esses 3 componentes foram mais tarde confirmados pela Constituição de 2010. E, a partir daí, estavam criadas as condições para se proceder aos trabalhos necessários para a concretização do poder local. Acontece, porém, por razões de ordem vária, foram sucessivamente adiadas as datas para essa concretização. Em 2015, o governo, ou melhor dizendo, a Assembleia Nacional aprovou aquilo que a lei que regula todo esse aspecto da organização do poder local, que se chama Lei Orgânica do Poder Local, que muitas vezes é esquecida, não é tida em conta. Lei essa que define claramente a tipologia, as atribuições, as competências, a organização, o regime de controle e da responsabilidade do património, as relações com os órgãos de administração local do Estado e com os órgãos de administração central do Estado, enfim, tudo isso relativamente às instituições do poder tradicional e em relação às tais organizações dos cidadãos. Ou seja, esta lei é a lei-mãe das autarquias. Com estes adiamentos todos que eu referi, entramos numa nova situação do poder do nosso país com a substituição do então Presidente José Eduardo dos Santos pelo atual Presidente João Lourenço. E logo em 2018, o Presidente João Lourenço fez um discurso que ficou famoso, possivelmente arrependeu-se depois de ter feito esse discurso, em que anunciava, não convocava, anunciava a realização de eleições autárquicas para o ano de 2020. Quando um chefe de Estado fala à nação, aquilo que ele diz é considerado quase, e principalmente em países africanos, e o nosso não foge à regra, é considerado quase como uma lei. E os angolanos entenderam que esse anúncio, repito, não convocatória, anúncio das eleições autárquicas para 2020 era para se cumprir. Porém, o tempo foi passando e chegamos ao ano de 2020 e praticamente nada tinha sido feito para a concretização desses anúncios. E a primeira desculpa que se deu, o próprio Presidente deu essa desculpa, foi de que o Presidente não tinha convocado, tinha apenas anunciado. Ora, sobre isso já a diferença entre as duas coisas já referi. O que é certo é
não se realizaram as eleições, elas foram sendo adiadas à medida que o tempo passava, e a única coisa que se fez diferente do tempo do presidente José Eduardo foi a aprovação de 6 ou 7, já não lembro bem, número de leis que de certo modo configuram o funcionamento, as relações, a organização, etc., das autarquias, mas faltou uma lei e a falta dessa lei tem sido invocada sucessivamente para justificar o adiamento existente para a institucionalização das autarquias. Deixem-me dizer que esse conjunto de leis, de certo modo, não respeitou a lei, quer a Constituição, quer a Lei Orgânica 15/17 que eu referi há bocado. E digo isso porquê? Porque o que a Constituição diz e que está plasmado na Lei 15 é que o poder local tem 3 componentes e não diz claramente qual é a componente que se sobrepõe às outras. Fala das 3 em parte em condições idênticas. No entanto, com a aprovação do chamado pacote legislativo das autarquias, o poder tradicional é falado assim muito vagamente, o que tem trazido algumas rejeições por parte das autoridades tradicionais que se vê depois de ser prometido que seria uma componente do poder local, praticamente, digamos, foram postos de parte. Sobre as organizações dos cidadãos, e a lei diz que é possível que grupos de cidadãos, eu já não me lembro do número, mas creio que são 50, já não me lembro bem do que diz a lei. A lei diz que um determinado número, eu estou a dizer 50, mas acho que 50 era muito pouco, se calhar são 500 ou 5 mil, não sei. Era um número, digamos, para todo o país, o que não parece certo, o que não parece correto, não é a mesma coisa para uma cidade do Pito ou Benguela ter o mesmo número, exigir o mesmo número de cidadãos para concorrerem às eleições autárquicas, como um município como Luau, ou como o município de Lisboa, ou como Cubal, ou como Caimão, não faz muito sentido. Como eu não conheço, não sei exatamente o número, portanto fica aqui esta interrogação. Eu confesso que não me ocorreu ir consultar a lei para ter ideia concreta relativamente a este número que parece importante. De qualquer das maneiras, chegamos às eleições de 2022 e não tínhamos as autarquias constituídas. O resultado das eleições de 2022 provocou alguma perturbação, vamos dizer, no seio
seio do Partido do Poder. Perturbação essa que veio do facto de ter o Partido do Poder ter perdido as eleições em Luanda e em mais duas províncias, a província de Sardinha e a província do Zaire. Não foram divulgados os resultados por municípios, mas acredita-se que o Partido do Poder perdeu também as eleições em várias cidades importantes do país e possivelmente Benguela terá sido uma dessas cidades. E Benguela e Lubito, eu não tenho a certeza absoluta, mas diz-se isso porque infelizmente a Comissão Nacional Eleitoral não divulgou ou repito o que diz a lei, não divulgou os resultados por municípios. E essa perturbação obrigou a que continuasse a ser colocado na mesa o argumento da falta de uma lei para a realização das instituições, como se fosse impossível aprovar a lei. Há tanta lei que é aprovada, não se percebe porque é que essa lei não é aprovada, mas entretanto surgiu um dado que é preciso ter em conta, que é a nova divisão político-administrativa do país. Essa nova divisão causou perturbação, já não no Partido Poder, mas na sociedade angolana em geral. Porque é algo que nos parece completamente despropositado. Passar de 164 municípios para 581 é algo que parece não fazer sentido. E aqui há algum tempo um grupo de reflexão fez um estudo sobre a nova divisão política administrativa e chegou a conclusões interessantes. A primeira conclusão foi apenas ir buscar o resultado de um estudo realizado pelo Ministério da Administração do Território em 2015, que dizia, naquela altura, apenas 40% das vagas dos lugares das administrações municipais estavam preenchidos. Os outros 60% não estavam preenchidos, principalmente por razões de falta de técnicos e também por razões financeiras. De 2015 até hoje, ninguém acredita que a recessão económica que nós tivemos, ninguém acredita que a situação tenha melhorado. Portanto, é muito possível que continuemos a ter apenas 40% das vagas preenchidas. Se melhorou, não terá melhorado significativamente. Além disso, a tal primeira conclusão do estudo mostra que, aplicando ao conjunto dos novos municípios as mesmas regras para os municípios existentes, a nova divisão política administrativa vai implicar mais 300 mil funcionários. 300 mil funcionários. Que, com os salários atuais, incluindo os subsídios de isolamento que foram, entretanto, criados no tempo, vão dar mais 1.700 milhões de dólares por ano. Se juntarmos a estes 1.700 milhões de dólares por ano, o custo
dos bens e serviços para os 581 municípios, calculados com base no orçamento de 2023, vamos verificar que vão ser necessários quase 4 mil milhões de dólares por ano para os 581 municípios. Para um país que tem as dificuldades que nós temos e que agora foram acrescidas pelos problemas que sabemos dos salários dos funcionários que não foram pagos no fim do mês de maio, só foram pagos no dia 15 de junho. E que agora se diz que se corre o risco de no mês de junho não haver dinheiro para salários. A pergunta que não se quer calar é: como, numa situação dessas, querem aumentar mais 4 mil milhões de dólares para anuais, não é de uma vez, anuais, para essa nova divisão político-administrativa, que ninguém percebe que benefícios é que vai trazer. Parece, eu penso que seria muito mais lógico que nós ficássemos apenas por discutir aquele problema das províncias do Chico do ano, é justo, são províncias muito grandes, pensar em que algumas comunas, como por exemplo a comuna de Catenga aqui em Benguela, a comuna do Oca na Huila, a comuna do Cota em Balange, pode eventualmente passar para o município, mas seria meia dúzia, 10, 12, não seriam as 518 que agora se querem promover. Ora bem, então, isto diz respeito ao ponto 1 da nossa agenda. O tempo não para e temos que acelerar. É urgente a institucionalização das autarquias. Porquê? Eu vou dar algumas razões. A primeira grande razão é que a vida que se diz que se devia fazer nos municípios não está nada a fazer-se nos municípios. A situação dos municípios é muito difícil, começando por problemas com saúde e educação, problemas na atividade económica, problemas de emprego, problemas de exclusão de grande parte da população que vivia nas aldeias e que nunca foi considerado. Vou citar um mais velho da aula, me disse há cerca de 20 anos atrás, nunca foram consideradas pessoas de verdade relativamente a pessoas que vivem nas cidades. O PIM, que tem muita propaganda, não teve impacto nenhum na criação de empresas locais, nem sequer permitiu o aparecimento de novas empresas. Os municípios não têm capacidade para fixar quadros. Se não têm capacidade de fixar quadros, dificilmente podem promover transformações que conduzam ao desenvolvimento. E isto tudo acaba por ser um ciclo vicioso que umas coisas implicam as outras. E com esse ciclo vicioso não se pode pensar que a vida se pode fazer nos municípios. O segundo grande problema que torna urgente a institucionalização das autarquias é o funcionamento das administrações municipais. Todos nós sabemos que as administrações também concentram muito o seu poder na figura do administrador e que ainda por cima é sempre o primeiro secretário municipal do MPLA. Isto
para além de todos os outros aspectos negativos que advêm, há um outro. É que um funcionário público recebe salário, por isso, para trabalhar apenas metade do tempo, porque a outra metade do tempo está a trabalhar para o partido. Isto é algo que não parece fazer qualquer sentido. As administrações têm muito autoritarismo, mas ao mesmo tempo muita falta de autoridade. Basta ver modo como não há capacidade para impedir a construção ilegal nas chamadas zonas de risco. E depois, quando acontecem os problemas, a culpa vai sempre para as pessoas e não para a falta de autoridade da administração para impedir que se construa nas tais zonas de risco. Há uma grande falta de profissionalismo e falta de princípios de serviço público. Há muito nepotismo e muita corrupção. Obedece sempre mais a ordens superiores do que às leis. Há um excesso de atividades paralelas, como visitas, efemérides, atividades partidárias que desviam a atenção dos responsáveis e dos funcionários da gestão da coisa pública. As estruturas orgânicas estão desarticuladas. Não significa que foi um projeto que foi lançado para permitir a desburocratização dos serviços públicos. Praticamente não funciona na maior parte dos municípios, muitas vezes nem sabem o que é isso. Portanto, tudo isto permite-nos dizer que é urgente que se implementem as autarquias. Então, o que é que as autarquias podem trazer de novo? Em primeiro lugar, uma certa distribuição do poder. Isto, caros participantes, parece extremamente importante. Nós, desde 1975, vivemos uma situação em que apenas um partido concentra o poder. E isto, na minha maneira de ver atual, pode ser que noutros tempos eu não tivesse apercebido o fenómeno como percebo agora. Isto pode ter sido até a causa de muita perturbação naquele período complicado de 92 e 93. Porque se em vez de um único poder centralizado tivéssemos vários outros poderes em vários municípios do país, possivelmente aquela guerra não teria regressado em 92. Além disso, as autarquias favorecem a participação dos cidadãos nos processos de tomadas de decisão a nível local e a nível das comunidades. E isto, de certo modo, contribuirá para a famosa resolução dos problemas do povo. Infelizmente, nós continuamos no nosso país a ouvir dizer constantemente que o mais importante é resolver os problemas do povo. Em 2006, numa conferência organizada pelo Governo Provincial, que se chamou Encontro de Quadros da Província de Tantela, apesar de não ser natural de Benguela, fui convidado para falar nesse encontro de quadros. E eu, nesse encontro de quadros, eu disse: essa palavra de ordem, o mais importante é resolver os problemas do povo, poderia ter-se justificado naquela altura, 1979, quando Agostinho Neto eu disse, mas agora não faz sentido. O povo é que tem que resolver os seus problemas, quer diretamente,
quer através dos seus representantes eleitos. Ninguém pode resolver os problemas que não são dele. Quer dizer, cada um de nós já tem os seus problemas. Como é que vai resolver os problemas do outro? Isto é algo que parece que não faz muito sentido. Então, o mais importante, parece-nos, que é criar as condições para o povo resolver os seus próprios problemas. E uma das condições é permitir que esse mesmo povo participe no processo de tomada de decisão. As autarquias podem ser determinantes para permitir a formação de quadros, a experimentação de mais quadros, que mais quadros locais possam crescer e contribuir, ao contrário do que acontece com as administrações, contribuir para que o ciclo vicioso se transforme num ciclo virtuoso, ou seja, que aquela série de aspectos que contribuem uns atrás dos outros para o não desenvolvimento possa permitir, então, sim, que se promova desenvolvimento e finalmente a vida poderá vir a ser feita nos municípios, como diz o Chavão. Porém, é preciso ter em conta que isto é algo que infelizmente, principalmente a nível de alguns partidos políticos, não se está a ter isso em conta, que as autarquias não são a chave para todos os problemas. É preciso ter muito cuidado. Porquê? Porque o exercício do poder enfrenta sempre obstáculos, muitas vezes inesperados, e que a questão da corrupção tanto pode afetar quem está a nível central como quem está a nível local. A corrupção é algo que não foi o MPLA que inventou a corrupção. A corrupção existe no mundo inteiro. É preciso criar condições para que ela não se desenvolva e possa, de certo modo, ser controlada. Portanto, se nós tivermos 164, eu digo 164 porque ainda é o número oficial, autarquias do país, não vai ser fácil impedir que nessas 164 autarquias não haja corrupção. O que pode acontecer, e possivelmente poderemos falar isso mais adiante, é que, sendo a autarquia um poder que está mais próximo dos cidadãos, esses cidadãos possam ter maior escrutínio sobre os responsáveis que são designados pelos autarcas. As autarquias vão ter dificuldades em termos de recursos humanos. Não há recursos humanos em quantidade suficiente para gerir todos os municípios do país, principalmente os municípios mais isolados e nos primeiros tempos em que existir a democracia. Um outro elemento a ter de perigo é que a aprovação dos orçamentos das autarquias vai continuar a ser feita pelo poder central, e isso vai provocar choque. Se o governo estiver, se o partido que estiver no governo a nível central for diferente do partido que estiver na autarquia, o poder central vai dificultar a aprovação do orçamento e a concretização do orçamento dessa autarquia local. Esse é um perigo que muita gente não está a ter em conta. Chegamos então ao quarto ponto, que é já passei os 30 minutos.
Entro agora no quarto ponto para chamar a atenção fundamentalmente de um ponto que me parece muito importante. Quando o governo fala de gradualismo no aparecimento das autarquias, a oposição e a maior parte das organizações da sociedade civil opõe-se. Eu confesso, não me oponho. E não me oponho porquê? Acho que o governo tem razão quando propõe que haja gradualismo. Porquê? Porque implementar uma coisa nova ao mesmo tempo em 164 municípios é muito difícil. Exige muita organização, exige muita disciplina, exige dos partidos que não estão no poder maior capacidade que possivelmente não têm para concorrer em todos os municípios, e isso vai, em vez de ser a favor dos partidos da oposição, vai ser um elemento contra. O que eu defendo é que também não podem ser só em 10 ou 20 ou 30 municípios. Eu penso que deve ser na maioria. Na maioria. Na maioria quer dizer pelo menos em mais de 50%. E apenas ficarem de parte aqueles municípios que de facto não têm condições, porque há realmente muitos municípios que não têm condições. Estamos a falar de certos municípios urbanos, mas também podemos falar de certos municípios, por exemplo, na província de Malange, que é uma província que eu conheço bem, e sei que em alguns daqueles municípios não há condições nenhumas para que as autarquias sejam implementadas. E eu devo acrescentar, no entanto, isso exige bom senso e consenso, porque não corremos o risco de, aqui em Angola, acontecer o mesmo que em Moçambique, que começou com X municípios e, infelizmente, esse número de municípios nunca mais cresce. Portanto, tem que haver um compromisso de que aqueles municípios que ficarem de fora, o mais rapidamente possível, têm de beneficiar de condições para que possam vir a ter as condições necessárias. Neste capítulo 4, eu quero falar de uma intervenção do ex-vice-presidente da República, Bonito Sousa, que na semana passada defendeu que era muito urgente e prioritária a institucionalização das autarquias. Nas redes sociais apareceram muitas pessoas a criticarem o ex-vice-presidente. Eu não estou de acordo com essa crítica. E não estou de acordo com essa crítica por quê? Porque o mais importante daquilo que o ex-vice-presidente disse, o mais importante não é o facto dele agora ter mudado de opinião. O mais importante é ele exprimir uma opinião que vai contra a opinião do seu partido. E isto no nosso país é um elemento novo que, do ponto de vista político, tem que ser valorizado e não menosprezado como está a ser, como se o mundo começasse e acabasse na pessoa do Bonito Sousa. Nós devemos olhar para isso e valorizar isso e divulgar isso, até o Bonito Sousa está a defender as autarquias. É uma coisa um bocado diferente. Um último elemento que eu queria referir, e que convido os presentes, se puderem ler, eu posso depois eventualmente mandar o texto para a Fidel, que tenho no meu telefone, um artigo do secretário de Estado secretário de Estado para as autarquias do MAT,
em que ele defende que sem desconcentração financeira não há verdadeira desconcentração administrativa. É um artigo interessante, pois ele refere que o importante na primazia da alocação das responsabilidades executivas são para as autarquias. Mais importante que os ministérios, é nas autarquias que deve estar a alocação das responsabilidades executivas por estarem próximas dos cidadãos. Ele refere, cita um discurso do Presidente da República que diz que os departamentos ministeriais devem focar-se cada vez mais em conceber e propor políticas públicas, capacitar os órgãos locais para as executar, supervisionar a sua implementação, assegurar o cumprimento dos objetivos e limitar-se a executar apenas os projetos cuja dimensão e complexidade justificam. Esse discurso, esse trecho do discurso do Presidente é também muito importante. Porque isso mostra que realmente os governantes não cumprem aquilo que deveria ser o seu papel, que é conceber políticas e acompanhar a sua execução. Por duas razões, na minha opinião. Em primeiro lugar, porque não têm capacidade. Não têm as estruturas centrais, há exceções, mas as estruturas centrais não foram educadas no sentido de conceber, monitorar e avaliar. Muitos nem sabem o que é que isso quer dizer. Dizem apenas no discurso, mas na prática isso não acontece. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque executar projetos dá aquilo que se chama a bicha. E muitos dos governantes o que pretendem, no fundo, não é resolver os problemas do povo, é resolver o seu problema. Por fim, para terminar a minha intervenção, que já vai longa, 3 ou 4 sugestões para as organizações da sociedade civil. Em primeiro lugar, devem continuar a fazer pressão sobre o titular do Poder Executivo e sobre a Assembleia Nacional para a urgente institucionalização das autarquias, ou seja, para a aprovação urgente da tal lei que fala. Ao mesmo tempo, fazer todos os possíveis para impedir que a nova divisão administrativa vá por diante, na forma como está prevista. Em terceiro lugar, contribuir para a educação e esclarecimento da população sobre as autarquias e sobre a legislação já existente. E isso deve ser feito também no sentido da construção da cidadania, condição fundamental para que as autarquias venham a dar bom resultado. Depois é preciso começar a pensar que a sociedade civil pode apresentar as suas listas para as autarquias. Então é preciso começar a identificar pessoas e grupos que possam vir a ser os concorrentes para as autarquias. Mesmo que não ganhem, o mais importante não é ganhar, o mais importante é promover o debate, o esclarecimento, a educação, etc. Finalmente, preparar as pessoas para o escrutínio futuro do desempenho das autarquias e dos autarcas, para fazer o tal controle que eu referia anteriormente. Posto isto, fico à disposição para debate. Espero que haja, da parte dos presentes,
para discordar daquilo que eu acabei de dizer, porque da discussão é que nasce a luz. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Engenheiro Pacheco, pela brilhante apresentação. Bom, acho que muita e boa informação foi aqui partilhada na apresentação do Engenheiro Pacheco e com certeza cada um de nós aqui na sala fez as suas anotações, né? Então é chegado agora o momento para podermos partilhar não só aquilo que foi dito, né, mas o entendimento que cada um tem sobre o tema e também contribuir aqui neste debate. Então, assim sendo, nós vamos abrir agora a primeira bateria de perguntas, contribuições. Assim, eu vou chamar agora o senhor Adelino Quintas. Você está presente? Liga. Não, aqui tem um Adelino Quintas. Mas aqui também é Adelino Quintas? Não, sim, é Adelino Quintas. É só um. Ok. Como é que te chamas? Eu? Não, eu chamei Adelino Quintas. Ok. Então, a seguir, prepara-se o senhor Federico. Por favor, microfone. Primeiro é o senhor Quintas. A minha pergunta é caso o povo zangatário, nós para tirar o ente lá no poder, nós depois da sociedade civil fazer muita força para tirar o ente lá no poder, o ente lá não pode brincar com o povo zangolano assim. O zangolano está sofrendo, está comendo na lata, não tem condições. Como nós até agora o ente lá não dá para sair, nós estamos brincando com o ente lá. Assim não está, não povo zangolano. Nós estamos bem dispostos para tirar o povo o ente lá no poder. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, senhor Quintas. Senhor Federico, por favor. Frederico. Boa tarde a todos que se encontram aqui na sala. Sou Frederico Cala do Tolo. As questões que foram levantadas pelo doutor, eu estou de acordo com ele que nós vivemos muita pobreza mesmo. Nós, pela autarquia, ainda não podíamos chorar. Não podíamos chorar porque desde que nós começamos o nosso país começou muito mal. E durante esse tempo todo perdeu muitos milhões. E com a extrema pobreza que se encontra no país, acho que não podíamos chorar pela autarquia. Poderíamos chorar é que o povo deve estar unido, no sentido para que tudo seja resolvido com todo. Porque nós fomos aqui implementados como angolanos e vivemos no país e fomos aqui criados como angolanos. Então, neste momento, muita gente está abandonando o país está mesmo parado. O país não está trabalhando, mas nós estamos todos os dias trabalhando, não estamos a conseguir evoluir, porque o país perdeu muitos milhões. Até vou dizer um pouco, é aquilo que nós estamos aqui a viver, que estamos a fazer tudo de paz a provar.
nós vamos para recrutar o pessoal, mas os que já estão dentro ainda não estão bem servidos, não estão bem enquadrados, mas já estão a pôr outras pessoas. E temos território, conforme estão a falar que haverá divisão, isso também não podia, porque até as próprias províncias também estão mesmo mal. Tem província que não tem nada. Estamos a chorar para as autarquias, não é isso que nós queremos ainda. Queremos é trabalhar mesmo unido. Primeiro, sensibilizar o povo, porque o nosso país começou mal. Quem é que manda o povo? O povo é quem é o MPLA. Então, muito foram mentalizando isso, a dizer que o país é do MPLA. Então, primeiro temos que trabalhar em conjunto, sensibilizar, primeiro, a camada média, porque a camada média que faz movimentar a moeda. E só essa camada média, já muitos foram, ainda estamos à espera de uma crise. Bom, para terminar, São Frederico. Então, é nesse sentido. Então, primeiro temos que sensibilizar mesmo a camada empresarial, porque a camada empresarial vive através da camada baixa. Então, nós temos que trabalhar, primeiro, incentivar a camada empresarial para que, quando a manifestação, todos estejam envolvidos. Porque uns ficam em casa, porque eu já tenho um emprego e não posso ir aí. E quando nós temos notado na organização de manifestação, então temos notado muito zero. Para terminar, eu vou já terminar. Para terminar, então, as pessoas, basta só a polícia bater e pá, já estão a ir a correr. Nós não precisamos desse manifestante. Quando eu saio da minha casa, sei o que eu quero. Tenho que ir bem disposto. Então é por aí. E também falar um pouco com quando a manifestação. Acabou. Tem que terminar. Já está bem. Okay. Obrigado. Ok, obrigado pela sua participação. Chamo agora o senhor Domingos dos Santos, por favor. Aí mesmo, tá bom. Cuidado, Emília. Está a carregar? Ok. E prepara-se também o senhor Fernando Livongo. Está aí? O senhor Fernando Livongo. Não, pode falar. Ok, muito obrigado. Ouvi atentamente o que o engenheiro, Fernando Pacheco. Ok, o engenheiro Fernando Pacheco acabou de falar. É muito bonito e acredito que nós vamos sair daqui com outra mente. Bom, acredito que em Angola 80% da população almeja autarquias. Isso é sem dúvida. Dizer que autarquias não é sinônimo de mudar tudo em Angola, mas acredito que problemas de avarias no girador não vai depender mais do presidente lá em Luanda. Então, a minha preocupação daquilo que se vem falar sobre autarquias e que o doutor acabou também de expor, né, apresentar a sua exposição, o que mais me inquieta é a seguinte questão: se por acaso o MPLA entender implementar as autarquias locais, será que haverá transparência no processo eleitoral, uma vez que os tribunais, né, eu falo mesmo da comissão eleitoral, ainda permanecem aí pessoas ligadas ao regime? Será que isso vai mesmo trazer, né, vai devolver, né, aquilo que é a vontade do povo? Ou como vai acontecer, como já aconteceu em 2022 e outros anos que não vimos, mas eu vi em 2022 que as eleições em Angola não foram transparentes. Houve séries de atropelos. Então a minha questão é: se aquele senhor Manico e seu elenco continuarem lá, Angola conhecerá um outro paradigma? Vamos ter a autarquia que queremos? Ou afinal será de novo uma finta? E se isso acontecer, notar-se, batota como é de sempre, é hábito de quem quer se permanecer no poder. Quais são? O que será, né, do povo angolano? Quais são as nossas reações?
Manifestações, já sabemos que a polícia não está para distribuir revisado. Então, essa é a minha questão. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Fernando de Monte, representando a Associação Cubano Educa. Eu tenho duas questões ao Dr. Fernando. Gostaria de agradecer pela maneira ou pela forma perspicaz de passar, tentou passar em relação a este tema. A primeira, há uma preocupação que eu tenho em relação à forma como a informação no nosso país é passada, tanto por parte do governo e principalmente usando os meios de comunicação, a televisão pública da Angola e outros meios de comunicação. Às vezes a dispersão causa confusão e a confusão tira-nos até, às vezes faz-nos esquecer o que realmente nós temos que cobrar, já que uma das recomendações foi que nós devíamos cobrar o cumprimento das promessas ou das questões que o governo se compromete em cumprir. Isso aconteceu com a refinaria de Cabinda, com a refinaria do Bonito, com o satélite, com outras questões, que às vezes uma questão que é um problema que exige concentração, mas surge um outro problema para criar dispersão e fazer-nos perder a atenção daqueles que são estes problemas. Quanto às autarquias, a pergunta é, o Dr. Fernando acha que este sequenciado lançamento de informações que dispersam a atenção do povo não viria também a viabilizar a implementação das próprias autarquias, já o que tem acontecido se prometeu que seria em 2020, depois até surgiram reuniões para elaborar leis em volta, mas até aqui não se ouve nada. A segunda questão tem a ver com os interesses para a implementação das próprias autarquias. Enquanto, de um lado, nós temos um partido que, de certa forma, teme a implementação das autarquias, porque pode, com isso, perder a autoridade sobre seus militantes ou sobre o povo angolano. E, do outro lado, temos grupos, sejam políticos ou da sociedade civil, ávidos pela oportunidade de virem a governar através das autarquias. Não seria também consideradas as motivações que levam as pessoas a desejar as autarquias um meio para inviabilizar o poder destas? São estas as minhas duas questões. Muito obrigado. Obrigado. Bom, a seguir chamo a senhora Florence. Por favor, está aí. Boa tarde. Perfeito. Parabenizo ao doutor pela maneira como expôs ao engenheiro. Então, autarquias é um assunto que me interessa e as minhas dúvidas são: primeiro, qual seria o espaço do povo em uma autarquia com um espaço tão limitado para a resolução dos problemas colocados? Uma vez que, para além do poder autárquico, qual seria o espaço do povo numa autarquia em que o próprio autarca tem um espaço limitado para a resolução dos problemas locais? Uma vez que, para além do poder autárquico, ainda teremos o poder central, e eu gostaria de saber se esse poder central podemos entender também como uma tutela administrativa ou se são coisas totalmente diferentes. Depois, a outra questão tem a ver mesmo também com a desconcentração financeira. Como é que o autarca vai conseguir resolver os problemas locais quando apenas 20% das receitas arrecadadas nos municípios poderão ficar para o Fundo de Equilíbrio Financeiro? E eu gostaria de saber mesmo se, além desses 20%, a autarquia terá direito ao Orçamento Geral do Estado, e se tiver, se esse orçamento será dado ao autarca com a autonomia de poder gerir como quiser, ou se esse orçamento chegará para fins determinados. Obrigada.
Chega, puta. Ok? A seguir, chamo o senhor Cachinde. Isso é mágica. Bom, muito obrigado. Mas queria corrigir. Falou Cachinde ou Cachinde? Não, Cachinde. Ah, Cachinde. Oh, desculpa. Acho que nós viemos muito tempo no começo. Bom, obrigado, muito obrigado mesmo ao engenheiro por ter toda a exposição. Em alguns aspectos eu concordei perfeitamente, mas em outros as pessoas falam bem fácil, escolha. Primeiro, o engenheiro disse que concorda com o gradualismo geográfico. A minha pergunta é: como é que vai conviver os municípios elevado à categoria de autarquia e aqueles normais? Como é que vão conviver no mesmo espaço jurídico? Segunda, quais são as condições? Pelo que nós sabemos, as condições para uma autarquia, primeiro é a terra, segundo é o substrato populacional, os interesses e os órgãos representativos. Pelo que eu sei é que todos os municípios têm pessoas, têm terra, têm interesses. O que vai faltar apenas os órgãos representativos. Terceiro, que tipo de pressão? Pressão administrativa ou aquele tipo de pressão de rua para ver a autarquia? Porque o regime não quer dividir o poder em dinheiro, vamos pressionar como para se efetivar na rua. Aqui, como a mulher, onde está fresco, como é que fica isso? Por último, queria que o engenheiro me explicasse, até o máximo como de argumento, relativamente à divisão política administrativa, no que toca os 300 mil funcionários, depois veio aí, não sei se $1 milhão de dólares, eu não apanhei, fiquei. Gostaria, por favor. Se é um outro momento, muito obrigado. Obrigado, Cachinde. Agora pronunciei bem, né? Exato. Obrigado. Ok, então, para essa ronda, temos agora o último participante, que é o magnífico Sampaio. Aí. Ok. Obrigado, Monga, por nos ter trazido uma biblioteca com uma inteligência moderna. Eu começaria por comentários. Engenheiro, como podemos ter autarquias com um governo que desde o seu mandato matou mais de 157? É possível ter autarquias com um governo assassino? A pergunta é a seguinte: quais são as vias que o cidadão deve usar para manifestação? Já que o artigo 47 da Constituição nos foi negado, nós vimos a manifestação do dia 17, não foi lá nada bom. Quais são outras vias que podemos fazer para nós nos manifestarmos? A outra pergunta, embora já fique ultrapassada pelo Marcachini, mas vou reforçar. Realizando autarquias em apenas em alguns municípios e noutros não estaríamos a ir contra o artigo 23 de direito, todos somos iguais perante a lei? Qual é o ponto de vista do nosso engenheiro? Muito obrigado. Artigo 23 da Constituição. Igualdade perante a lei. Princípio da universalidade e igualdade. Ok, obrigado. Bom, assim terminamos essa primeira bateria. Vou agora passar a palavra. Já.
Está desligado aí? Agradeço as perguntas, dada a qualidade do som, corro o risco de não ter interpretado bem algumas delas. Se isso acontecer, por favor, teremos de rever naturalmente. Muitas das perguntas que foram feitas estão fora do âmbito deste tema. Nós estamos a falar de autarquias, nós estamos a falar de outros aspectos. Na medida do possível, eu não vou fugir às questões, mas vou procurar que as respostas aos meus comentários tenham em conta esse pano de fundo que é as autarquias. O MPLA sairá do poder se perder as eleições. É evidente que quando eu digo isso, muitas pessoas presentes aqui na sala vão dizer que as eleições são manipuladas. Eu não posso aqui garantir que sejam manipuladas ou não sejam manipuladas. Esta é uma questão que no nosso país não está resolvida, nem vai ficar resolvida tão cedo. Nós verificamos que, incluindo o líder do maior partido da oposição, ao dizer que, na sua opinião, as últimas eleições não foram justas, não têm os resultados que deveriam ter. No entanto, aceitam-se os resultados. E é isso que nós temos que ter em conta. Estejamos de acordo ou não, os resultados estão calcinados, estão legitimados por lei, e esse é o princípio que nós devemos seguir. Nas próximas eleições de 2027, haverá as mesmas condições, haverá outras condições. Eu não sou adivino, não posso dizer, não posso prever aquilo que vai acontecer. Agora, o que eu desejo é que, primeiro, antes de 2027, sejam realizadas as eleições autárquicas. Esse é o primeiro grande desejo. O segundo grande desejo é que os órgãos os órgãos de regulamentação, como, por exemplo, a Comissão Nacional de Eleições, repito, eu desejo, não sei se isso vai acontecer, eu gostaria que a Comissão Nacional de Eleições não refletisse apenas a composição atual da Assembleia Nacional. Tivesse em conta que deve haver um equilíbrio entre as várias tendências para que o resultado do trabalho da Comissão fosse
fundamentalmente isento, fosse efetivamente independente e não caísse apenas para um lado, como infelizmente tem vindo a acontecer com o argumento de que a lei diz isso. No fundo, o que eu quero dizer é que devemos nós, organizações da sociedade civil, lutar para que a composição da Comissão Nacional Eleitoral deixe de ser a de hoje e passe a ser uma comissão mais independente. O senhor que falou das perdas do país, eu confesso que não percebi a intervenção dele. Ele diz a determinado momento que nós não queremos as autarquias, o que nós queremos é trabalhar. Bom, trabalhar andamos há muitos anos. E as autarquias estão previstas na Constituição, são, na minha opinião, uma necessidade, na minha opinião e na opinião do Barrinho de Sousa, são uma necessidade, portanto devemos pensar que devemos lutar para que elas se realizem na base dos argumentos que eu aqui referi e que não vou repetir. O terceiro interventor põe também a questão da transparência das eleições. Eu creio que não vou repetir. Essa transparência das eleições vai depender de muita coisa, incluindo de nós. Se nós, sociedade civil, for suficientemente forte para permitir que haja uma alteração da composição da Comissão Nacional Eleitoral, acho que devemos fazer todos os possíveis nesse sentido. Para aqueles que são céticos, para aqueles que devem estar a ouvir-me e a dizer, bom, mas isso é só conversa, eu gostaria de referir o seguinte. Eu nasci e cresci debaixo do regime onde dizer a palavra eu não sou português, sou angolano, dava logo cadeia. Eu cresci, vocês são jovens, eu nasci e cresci, estudei num regime em que se eu dissesse eu não sou português, sou angolano, ia para cá. Esse ambiente no nosso país foi mudando. Com a independência ganhamos alguns direitos, com a democracia em 92 ganhamos outros direitos, com a Constituição de 2010, com a paz e a Constituição de 2010 ganhamos novos direitos, e hoje a situação do país não tem nada a ver com a situação do tempo em que eu nasci e cresci. A situação mudou. Mesmo a situação de hoje não é igual à situação de 5 anos atrás. A situação agora, com o presidente João Lourenço, é diferente da situação que nós vivíamos no tempo de José Eduardo dos Santos. Nessa ótica de mudanças que estão a existir no nosso país, estamos a verificar, por exemplo, problemas sérios no sistema da justiça, problemas sérios em vários organismos do Estado. Estamos a ver por Rito de Sousa a tomar uma posição diferente da de João Lourenço. Eles que eram presidente e vice-presidente, hoje têm opiniões diferentes. Quer dizer, temos de ter a ideia de que nós estamos a progredir, não estamos a regredir. Estamos a melhorar o país. Essa melhoria é fruto da luta que nós vemos travando. A organização da sociedade civil em Benguela, em 1993, a altura em que a ADRA se instalou aqui na província de Benguela,
não tem nada a ver com a sociedade civil de hoje. Em 1993 era impossível fazer essa manifestação que se fez no sábado passado. Absolutamente impossível. Portanto, temos que ver a perspectiva sempre da garrafa meio cheia e não da garrafa meio vazia. Nós devemos olhar para ver o que é que falta para enchermos a garrafa na totalidade. E não pensarmos que a garrafa está vazia. A garrafa não está vazia. Na pergunta seguinte, se eu percebi, a pergunta do Sr. Ivon, o Sr. Ivon falou com muitas interferências do ruído. Eu não sei se percebi aquilo que disse. Se não for, por favor, diga. Aliás, parece que o Sr. Ivon até já não está na sala. Não, por favor, eu poderia até voltar a fazer as perguntas sem microfone. Foi que não ajudou muito. A primeira questão tinha a ver com a forma como a informação a nível do nosso país é entregue depois com um conjunto de ações que vão sendo levantadas, criam dispersão, a dispersão cria confusão e a confusão faz-nos não prestar atenção no que realmente deveríamos cobrar do próprio Estado. E eu gostaria de saber se esta dispersão de informações e situações que vão sendo bombardeadas para com o povo não viriam também a ser um empecilho na realização das próprias autarquias. Esta era a primeira questão. A segunda questão tinha a ver com os interesses que motivam tanto os grupos políticos, a sociedade civil ou o próprio Estado em impedir que as autarquias aconteçam e os grupos políticos da oposição desejar que as autarquias aconteçam à sociedade civil. Será que as motivações que nos levam hoje a desejar as autarquias não viriam também a inviabilizar o poder destas? Obrigado pelo esclarecimento. O Sr. Ivon já ouviu falar de um americano chamado Chomsky? Noam Chomsky. Então, eu aconselho a ir ao Google e procurar introduzir esse senhor hoje tem 90 e tal anos. É um americano, tem 90 e tal anos. É NOAMCHOMSKI. Noam Chomsky. Este senhor fala, entre muitas coisas, fala exatamente da manipulação da comunicação social. Como é que a comunicação social age no sentido de procurar que determinados interesses sejam vistos, tratados de maneira a que esses interesses não sejam postos em causa. É óbvio que quem está no poder tem todo o interesse em manter o poder. Alguém, eu li há poucos dias, já não lembro se foi no jornal, se foi nas redes sociais, alguém a dizer, não, o que o poder atual quer não é resolver os problemas do povo, que eles querem manter o poder. Claro que eles querem manter o poder. Não estão interessados em partilhar o poder. Eu escrevo artigos para jornais e uma das coisas que eu tenho defendido nos artigos que eu escrevo é que nós angolanos deveríamos lutar para que houvesse uma possibilidade de encontrarmos um projeto consensual para o nosso país, que englobasse os partidos políticos, englobasse as organizações sociais da sociedade civil, igrejas, etc.
porque eu comecei a escrever sobre isso há vários anos. Seguramente mais de 3, 4 anos que eu comecei a fazer essa proposta. E não é que eu seja adivinho, mas o que me levava a fazer essa proposta era a divisão das dificuldades que o país estava a atravessar e que iriam agravar-se. E elas agravaram-se. E hoje estamos a viver a pior situação do nosso, digamos, do nosso país independente, excetuando a guerra. Portanto, em tempo de paz, hoje estamos a viver a pior situação do nosso país, com contestação muito séria, quer do partido do poder, quer do próprio Presidente da República. Ora, nesta circunstância, parece-me que o mais importante é unirmos todos os angolanos e dizer: vamos esquecer aquilo que nos diferencia, vamos esquecer as nossas divergências e vamos encontrar um futuro comum, encontrar um caminho comum para resolver os problemas mais fundamentais. E quais são os problemas mais fundamentais? Na minha opinião, o problema da pobreza, o problema do emprego, o problema da segurança das pessoas, o problema da democracia, são os principais problemas que nós temos neste momento no país. E é para isso que nós nos devemos juntar, no sentido de procurarmos encontrar soluções. Encontradas as soluções, no país pacificado, então podemos entrar na disputa política, na disputa ideológica. Parece-me a mim que isto é o que eu gostaria de dizer em resposta às suas duas questões. A senhora Florinda levanta uma questão muito interessante que eu não referi na minha intervenção, que é a coexistência, a convivência entre as autarquias enquanto órgão de poder local e os órgãos de administração central e os órgãos da administração local. No futuro, estas três formas de poder vão coexistir. No município vai haver a autarquia que vai tratar dos problemas que por lei estão endereçados às autarquias. Por exemplo, as questões ligadas à saúde, as questões ligadas à educação, as questões ligadas ao saneamento, à água, à energia elétrica. Estas são questões que seguramente vão ficar com as autarquias. Haverá outras que não há certeza se vão ficar nas autarquias, como, por exemplo, as atividades económicas. Há quem defenda que as atividades económicas devem estar nas autarquias e há quem defenda que não devem ficar. Ou, pelo menos, uma parte das atividades económicas deve ser fora das autarquias. Mas, ficando fora das autarquias, tem que haver um órgão do Estado que interage com essa atividade económica. Daí que vai continuar a haver administrações, mas só que com outro tipo de poder. Além disso, vai haver ainda as representações dos órgãos centrais, por exemplo, da Justiça. Não é os tribunais, os registros, não podem ser tratados localmente, têm que ser tratados centralmente. Não faz sentido, por exemplo, quando se trata da questão dos impostos, não dos impostos locais, dos impostos centrais, não faz sentido ser a repartição local que vai tratar disso. Porque até agora, até porque agora com as novas tecnologias, eu tenho um número, como é que se chama? Fiscal. Um número fiscal, não é? Nem número, como é que se chama?
Número de identificação fiscal. Portanto, eu não posso ter um número de identificação fiscal a nível local e o outro a nível central. Dá uma grande confusão. Então, esses aspectos vão ter que ser contemplados na lei de forma a que tudo isto seja acautelado. É óbvio que isso não vai ser uma coisa fácil. Principalmente nos primeiros tempos. Vai haver muita discussão, vai haver muita disputa à volta disso. Não sei se foi a senhora também que falou da tutela, foi? Sim. Foi? Sim. A questão da tutela é outro problema que me parece importante a ter em conta. É que eu não sei exatamente como é que ficou na lei, porque essa lei já está aprovada. Não me lembro exatamente como é que ela ficou. Mas o mais importante que nós devemos ter em conta é que naturalmente o atual poder vai querer ficar com a tutela administrativa. E o que nós devemos defender é a tutela através dos órgãos judiciais. Para que não seja o Presidente da República ou o Governador a dizer que a autarquia trabalhou bem ou trabalhou mal, mas o Tribunal. Bom, vão dizer, mas o Tribunal é manipulado. Nem sempre o Tribunal é manipulado. E na linha daquilo que eu disse há bocado das mudanças, eu devo dizer que esta lei que agora querem fazer passar para as ONGs, tentou-se fazer passar em 2015 e o Tribunal Constitucional impediu. Portanto, nós devemos ter esperança que aquilo que hoje é feito contra a lei que possa ser revertido por um tribunal. E devemos lutar para que os tribunais cumpram as suas... Está a pedir a palavra, possivelmente vai dizer mas o tribunal também é manipulado. Não é isso. Era uma questão também que levantou-se agora na minha cabeça. Sim. É porque a nossa Constituição da República, ela prevê tutela da legalidade, que provavelmente vai ficar mesmo com os tribunais, e ainda vem a tutela de mérito. E eu gostaria de saber mesmo se essa tutela de mérito ainda fica na responsabilidade do Poder Central, né? Ou também o mesmo órgão que vai regular a tutela da legalidade poderá também tratar a questão da tutela de mérito. Eu confesso que não sei responder essa pergunta. Não sei mesmo. Os juristas... O Nelo está a abanar a cabeça, talvez o Nelo tenha a resposta para essa. É o Estado Central, porque o nosso problema é que nós temos um Estado unitário. E a questão do Estado unitário vai se transformar no principal obstáculo para muita dessa questão da regulação entre o poder local e as decisões do poder central. Vocês me desculpem, eu sou Nelo Santos. O que estamos aqui a tratar, o maior empecilho, no meu ponto de vista, é a questão do Estado unitário, que também é outro elemento que nos debates à volta da questão do poder autárquico não tem sido falado. E aquilo que são as propostas até agora que foram apresentadas mostram muito disso, que há quem criticamente reflita sobre a questão e diga que há um problema que o poder autárquico pode trazer, que pode ser uma criação de novos caciques com redistribuição de poderes no quadro em que nós temos, com decisões do Estado unitário a poderem interferir muito nisso, não é? E como o Fernando Pacheco dizia há pouco, os partidos não estão estruturados a nível nacional para entrar em uma corrida em que não haverá gradualismo territorial. E perderiam com isso porque as pessoas não estão organizadas nem pensam politicamente fora da caixa. Se esses partidos não estiverem aí, vão ter que votar em alguém. E ao que me parece, não tenho também a certeza, a questão da participação dos cidadãos também tem ali um monte de elementos legais que são mais inviabilizantes do que viabilizantes. Ou seja, as armadilhas do costume existem. Agora, nós com a inteligência temos que continuar, como dizia muito bem também o Fernando Pacheco, temos que denunciar isso, temos que mostrar a ausência de
fator de criar uma estrutura forte, não é? Porque o nosso problema é que nós nascemos como um país à procura de uma liderança forte e não de instituições fortes. E nós não podemos ter um poder autárquico futuro que seja um poder fraco, que seja um poder que dependa da vontade de pessoas. No fundo, a questão do Estado unitário concentra muito isso, porque o Estado unitário foi pensado na pessoa do titular do Poder Executivo. Ou seja, em última análise, o titular do Poder Executivo vai querer as coisas ao feitio e à medida dele. Irá um bocado nessas linhas. Que é a tutela do mérito. É a tutela do mérito, que ela fala. Desculpa só um minuto. Nessa questão da tutela administrativa, que é do mérito da tutela da legalidade, havia dois documentos. A UNITA reverteu o anteprojeto, que fala da tutela da legalidade. E o Executivo reverteu a tutela de mérito, que é a mesma coisa que tutela administrativa. E já está em consenso, venceu a tutela da legalidade. Quer dizer, o que o Executivo queria é que o autarca devia ser subordinado do governador, tal conforme a semelhança da República de Moçambique. Então, prevaleceu a tutela da legalidade. Todos os atos inconfessos do autarca devem ser chamados à responsabilidade, a tutela da legalidade que é representada pelos tribunais, já não um governador que é um político a representar o Primeiro Central, um autêntico longa-mão. Está vencido, já está, prevalece a tutela da legalidade. Não, mas a questão fundamental não é essa. Isso o pacote não está todo aprovado. Isso está discutido, mas ainda não foi aprovado na generalidade. Não, já foi aprovado na generalidade. Ficou a legalidade. O que ficou apenas na generalidade para ser aprovado é a implementação. Eu não tinha certeza. Se diz que sim... Sim, são 10. Tudo bem. Já são 10 aprovados. O Sr. Cachimbo. Sim. Esse argumento que as pessoas que são contra o gradualismo levantam, parece-me que não é um argumento suficientemente forte para vencer os argumentos a favor do gradualismo. E eu volto. Eu não quero convencer o senhor tem todo o direito de ter a sua opinião, como eu tenho o direito de ter a minha opinião. Mas os meus longos anos de vida em Angola, vida pessoal, política e profissional, dizem que em Angola tudo, mas tudo o que nós tentamos fazer, por impondo de cabinda o Bonena, falhou. Tudo. Digam-me uma coisa que tenha sido isso. Bom, agora vamos fazer com a cabinda o Bonena, que tenha resultado. O que eu acho que deve resultar é dizer, ok, vamos fazer de forma faseada. Mas fazer de forma faseada é fazer, digamos, com o tal acordo, o tal compromisso, que não é para ficar na primeira fase indefinidamente. Ok, vamos fazer a primeira fase até ao ano X, segunda fase ao ano X, ou até estarem preenchidos estes requisitos e assim sucessivamente. E a tal convivência entre uns que já estão e outros que não estão, não me parece complicada. E aí volto a fazer uso da minha experiência, da minha vivência no tempo colonial. No tempo colonial, em Angola, havia, ao mesmo tempo, 3 tipos de organizações autárquicas. Feita à moda dos portugueses, é certo, com muitos problemas, com muitos erros, mas havia 3 que conviviam. Havia a Câmara Municipal, que só existia nas grandes cidades. Havia a Comissão Municipal, que existia nas sedes dos municípios, com determinada grandeza, vamos dizer assim. E havia a junta local, que era ou naquilo que hoje são as comunas, que eram os postos administrativos, ou nas sedes dos municípios,
pouco desenvolvidos. E conviviam as três, não havia problema nenhum. Por que connosco vai haver problema? Não me parece que isto seja um problema. O problema será, como o Nelo dizia, é quando no município X, onde os partidos políticos, a maioria dos partidos políticos, não tem condições, quem vai ganhar claramente vai ser um. Há um partido político que, dadas as razões históricas, dadas as razões do exercício do poder, dadas, enfim, as razões todas que nós conhecemos, esse partido tem capacidade de chegar lá. Com a ajuda do Estado, com a ajuda dos empresários, com a ajuda, seja de quem for, chega lá. Os partidos da oposição não têm essa possibilidade. Basta ver a dificuldade que muitos dos partidos têm até para chegar a todas as províncias, quanto mais a todos os municípios. Quanto aos dados da nova divisão administrativa, eu posso repetir. A nova divisão administrativa vai exigir 300 mil funcionários a mais, aqueles que já temos. Com esses 300 mil funcionários a mais, ou melhor dizendo, esses 300 mil funcionários implicam um gasto de 1,7 mil milhões de dólares. As contas foram feitas em kwanzas, mas como o kwanza anda sempre... Como a gente sabe, decidiu-se fazer em dólares e depois faz-se a conversão. Portanto, 1.000 milhões de dólares, ou se quiserem utilizar outra terminologia, 1 bilhão de dólares, que vai 1,7 bilhão, quase 2 bilhões de dólares só para salário, só para bens e serviços. Isto é uma extensão anual ou mensal? Anual. Isso é anual. Portanto, é aquilo que o orçamento tem que ter a mais do que temos neste momento, se isto for por diante. Bens e serviços nos municípios são mais 2,1 mil milhões de dólares. O total são 3,9, ou seja, praticamente 4 mil milhões de dólares, ou 4 bilhões de dólares é o que vai custar a brincadeira da nova divisão político-administrativa se ela for por diante. E o que eu dizia é que, na situação que nós temos, não pode fazer sentido. E aquilo que a TPA e o Jornal da Angola passaram a vida massacrada durante o mês de abril e do mês de maio, a dizer que todo o povo queria a nova divisão político-administrativa, eu pergunto, se alguém lhes dissesse que isto implicaria essas despesas, aquelas pessoas iam apoiar? Não. O problema é que quando se faz a auscultação no nosso país, em vez da auscultação faz-se manipulação. Alguém chega com o pacote bem embrulhado, e toda a gente bate palmas ao tio Meira e vamos comer como é que se chama isso? O coffee break e vamos para casa. Houve a auscultação. Isso não é auscultação, isso é imposição, é manipulação. E infelizmente o que é feito é isso. Agora, com a crise que estamos, já ninguém está a falar da nova divisão político-administrativa. Não sei se ela já foi esquecida ou não, mas não acredito que se aventurem a fazer isso com a situação económico-financeira que nós estamos a viver. A última questão, Sr. Magnífico Sampaio, o senhor tem um nome que eu gostaria de ter. Eu confesso que a sua pergunta, de certo modo, já está respondida. E eu já respondi, e a responsabilidade de dizer que o governo é assassino é sua, não é minha. Eu não assino por baixo. Este governo tem problemas,
tem casos não resolvidos, mas está longe de ser considerado um governo assassino, na minha opinião. Agora, parece-me que não vamos ter tempo para a nova ronda. Ainda dá para mais uns 20 minutos. A tradução era 130, ora aqui 13. Mande por combustível no carro. E cuidado com o engarrafamento. Felizmente não temos esse problema aqui em Benguela. Não? Não, de engarrafamento. Só que pelo cotelo aqui por trás, é rápido. Não, mas é pacífico, a gente contorna isso. Não, João, há uma questão que o Henrique Pacheco falou sobre a questão da nova, do novo quadro político administrativo. Isso tem também uma questão de inviabilidade, que é exigir uma alteração constitucional, o que eu não vejo que seja possível nesse momento, né? Só se for no pacote do terceiro mandato. Né? Não, a aprovação da nova divisão política administrativa não exige mudança constitucional. Porque isso vai implicar o surgimento de novas províncias que vão ficar com um quadro de eleitos representativos das mesmas na própria Assembleia Nacional e tudo isso. Os municípios não impõem ao momento o número de províncias. São só municípios, são só as comunas que estão Não. As municípios províncias, é por isso que eu estou a falar. Este não foi o projeto anterior do ABC? Não, Mochico e Bando Cubano. Mochico e Bando Cubano seriam divididos. Isso implicaria uma alteração. Ok. Bom, vamos só aqui organizar o nosso debate. Sei que há muita coisa, né, que estamos aqui a discutir, mas pronto, gostava de chamar, respeitando aqui os companheiros que fizeram a sua inscrição, vamos chamar mais 3, não é, para terminarmos. Chamo agora o senhor Fernando Livongo. Eu já falei. Já falou. Joaquim Macala, está aí ou também já está ultrapassado? Então, já saiu. Saiu? Então, pronto. Pedro Chandi, ok? Está ultrapassado? Não. Ok. Então, o último, temos aqui vou ter dificuldade de ler o segundo nome, mas acho que é Daniel Xing. Ok, Daniel Xing. É nosso habitué. Ok, então tem a palavra o senhor Daniel, depois o senhor Pedro Chandi. Sim. Primeiro Daniel. Ok, muito obrigado. Eu quero começar primeiro para a minha primeira questão. Ao preletor, eu gostaria de saber o que fazer diante dessa situação das sucessivas inviabilizações da institucionalização das autarquias. E depois, a minha segunda questão, queria aproveitar alguns segundos para discordar tanto com o preletor como com o outro... Nélio Santos? Não, acho que saiu já. Sobre a questão do gradualismo, eu penso que o preletor dizia que há mais argumentos, digamos assim, a favor do gradualismo do que para a institucionalização funcional, não é? Geográfica. Por mim, aqueles municípios que nós entendemos que esse é o principal argumento, que não tem condições, na minha ótica, penso que se nós tivermos essa vontade, uma vez que vontade também pode ser igual ao poder, podemos sim criar condições nesses municípios onde não há aparentemente condições, tal como o outro interveniente dizia que uma das características principais para se institucionalizar as autarquias basta existir o povo e a terra, e provou-se que não há nenhum município que não tem povo, não tem terra, e consequentemente o que se pode dizer que não há condições são as infraestruturas, né? As estradas, e isso nós colocamos, porque onde pensamos que tem... Se não colocou em 50 anos, vai colocar... Não, basta a gente querer e colocamos, não é? Eu penso que... O problema é querer. Exatamente. Sim. Mas tem dinheiro. Porque se o argumento não for de querer, até mesmo naqueles municípios que pensamos que têm condições, e institucionalizarmos, se não tivermos
esta vontade de Eu querer peço também não desculpa vai de avançar. interromper. O senhor tem todo o direito de ter a sua opinião. Eu tenho todo o direito de ter a minha opinião. Não vamos convencer um ou outro. Portanto, vamos bem. passar a frente. Ok? Bom, Ok, tens 30 segundos para terminar, por favor. Ok, para terminar eu gostaria de saber se a nova divisão político-administrativa pode ou não substituir o sonho das autarquias. Muito obrigado. Ok, obrigado. Bom, para terminar, senhor Pedro, peço que seja sintético também na sua abordagem, por favor. Bem, boa tarde a todos e a todas, e particularmente ao nosso convidado, o senhor Fernando Pacheco. Sou Pedro Xande, não como o senhor Maravilha pronunciou. Sim, tem o N ali. Bem, eu também acredito que as autarquias não serão panaceia dos nossos problemas, não virão resolver os nossos problemas. Isso deve-se acreditar. O senhor Fernando Pacheco disse na sua explanação que devemos implementar as autarquias, devem ser implementadas. Nós temos no nosso tema palavras como caminhos tortuosos. Ontem nós estivemos a analisar o pacote legislativo e demos conta de bastante bloqueios, né? Bloqueios mesmo, falhas graves que de certeza inviabilizarão a gestão de um autarca. A minha pergunta é, será que vale a pena mesmo, importa implementar a autarquia por tantas falhas que nós notamos nesse pacote legislativo? Essa é a minha questão. Obrigado. Primeira pergunta do Sr. Daniel, nunca captei. Primeira Mas pergunta do Sr. Daniel. acho que ele não fez pergunta, o Daniel, fez mais um comentário, não? Ok, pronto. Tem a sua. A primeira pergunta, não é repetir o gradualismo, é? Sim, claro. Perguntava com as sucessivas inviabilizações da institucionalização da autarquia, o que fazer diante dessa situação? Ok. Essa é a única pergunta, né? Essa é a última, né? Não, essa foi a primeira, a segunda. Okay. A segunda foi uma intervenção, uma abordagem. A terceira eu perguntava se a nova divisão político-administrativa pode ou não substituir o sonho da institucionalização da autarquia. Ok, obrigado. Ok. Bom, para finalizar, sim. O que eu vim cá fazer, no fundo, foi, parece-me a mim, de acordo com aquilo que a Munga me pediu, foi tentar mostrar que nós devemos lutar pelas autarquias. As autarquias parece não haver dúvidas que é importante nós lutarmos para que elas se concretizem. Procurei, durante a minha intervenção, chamar a atenção de que vai haver coisas muito positivas, as autarquias vão nos trazer coisas muito positivas, mas vão nos trazer também algumas dificuldades. Só que as dificuldades não devem ser vistas como condições para não fazermos. Porque, mais uma vez, desculpem eu fazer uma alusão à minha idade. No tempo dos portugueses, eles diziam, bom, Angola não tem condições para ser independente. Se nós tivéssemos ido nessa conversa, nunca teríamos chegado à independência. E os erros que nós cometemos, foram muitos, os erros que nós estamos a cometer desde que somos independentes, levam a que muitos portugueses digam, nós não dizíamos que vocês não tinham capacidade. É verdade que estamos a cometer erros, mas temos que ver a parte positiva da independência. E estarmos aqui nesta sala a falar destes problemas, na minha opinião, é a coisa mais importante que nós obtivemos com a independência. A dignidade, a cidadania, são coisas que não têm preço. Em relação às autarquias, eu diria exatamente a mesma coisa. Os tais bloqueios
que hoje a legislação tem poderá ser ultrapassada com o crescimento em termos de cidadania das pessoas, de modo a que os angolanos que hoje, digamos, não querem nada a ver com a política, Chaminho não fala política, passem a olhar para a questão política como uma questão fundamental para a sua contribuição para uma Angola melhor no futuro. É isto que eu penso que nós devemos ter presentes, independentemente dos bloqueios, independentemente das armadilhas que possa ter. Ao contrário do que dizia o Ministro da Economia numa entrevista que deu ao Novo Jornal, creio que foi esta última semana, dizia: bom, nós sabemos que em 2050 a MPLA vai continuar no poder. Eu dizia: eu não acredito que a MPLA em 2050 esteja no poder. Até pode vir a estar, mas no meio o MPLA não vai continuar no poder, porque é impossível. É impossível um partido manter tantos anos ininterruptos. Há na história, eu tenho dito este exemplo. No México houve um partido que... PRI, que Partido Republicano Institucional, que esteve 70 anos no poder. Bateu o recorde de longevidade no poder com eleições. Esse partido desapareceu. Hoje não existe. Porque chegou a uma determinada altura, desfez. O MPLA não sei se vai desfazer ou não, mas não vai ficar 70 anos no poder, de certeza absoluta. Uma salva de palmas. Ok, muito obrigado mais uma vez, Sr. Pacheco, pelos ensinamentos, não é? Acho que nós, como sociedade civil, com esse debate de hoje, saímos a ganhar, não é? Fica aqui o encorajamento para todos nós continuarmos a lutar, não é? A pressionar o Executivo para que as autarquias em Angola se efetivem. Quer seja nessa discussão que ainda prevalece de gradualismo, não gradualismo, mas acho que o importante é nós continuarmos a discutir isso como sociedade civil e apelar também à sensibilidade das instituições ou das pessoas que têm a responsabilidade de, pelo menos, fazer cumprir aquilo que a própria Constituição também orienta. Então, muito obrigado também pela presença aqui dos nossos participantes. Aqui, saudações especiais aí ao nosso cota também, o Nélio Santos. Já há muito que não partilhamos assim espaço, é só a distância, não é? Eu não vi o Fernando Pacheco há quase 20 anos. Há 30. Então, o Quintas... Eu vi na televisão. Ok. Então, o Quintas Debate também nos proporciona este momento, né, de reencontros. Então, só temos a ganhar a sociedade civil de Benguela e, de forma geral, a sociedade civil angolana. Então, muito obrigado a todos e continuação de uma boa quinta-feira. Obrigado. Uma foto aí rápido. Mais? Sentado? Sentado ou de pé? Essa é uma foto histórica. Já, é mesmo história. Muito obrigado. Eu não vou despedir um a um, tenho medo de perder o avião. Tá bem. Boa viagem, boa viagem. Isso é que não pode ficar. Até a próxima. Obrigado.